Olá, queridos alunos, estamos de volta, glórias a Deus. Eu espero que nesse tempo você tenha tido mais tempo para com Deus, amém? Então hoje nós estamos no entrando no sexto módulo e vamos falar sobre fé. Mas antes de falar sobre fé, eu quero parabenizar aqueles que estão firmes, aqueles que estão ali esperando o dia da aula, assistindo às aulas, dando ok, colocando a tua observação. Pode fazer pergunta também, eu respondo no privado ali, tá? O que eu não quero é que vocês fiquem em dúvida em relação a nada. Amém? Que Deus nos abençoe nesse novo tempo, que 2021 seja o tempo de renovo na nossa vida. Mas para esse tempo ser de renovo na minha e na sua vida, nós precisamos buscar este renovo, deixar tudo para trás e começar de novo. Amém? Então nós vamos começar assim, sobre fé. E eu quero começar com a introdução dizendo o seguinte: do começo ao fim da Bíblia, desde a primeira página de Gênesis até a última página do livro de Apocalipse, que eu acabei de ler a semana passada, glórias a Deus, Deus ele dá ao seu povo o mesmo recado de amor que é ratificado por seu Filho. Olha o que ele diz lá em Marcos 11, 22 e 24. O que ele observa? Tende fé em Deus. E com toda certeza vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Glórias a Deus. Mas afinal, Arlita, o que é fé? No livro de Hebreus, Hebreus 11:1 diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? A palavra fé, ela vem do latim fides, que significa confiança, crença, credibilidade. Amém? A fé é crença, é crer. É o firme fundamento de tudo, é a base sobre a qual construímos a nossa vida na expectativa de alcançar as promessas de Deus. Amém? Então a fé é a base, a fé é o fundamento. É tanto que se você disser a sua fé, a Bíblia diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, pode ser minúscula, mas ela precisa ser pura. Ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser extraída do seu interior, da sua mente, da sua força que vem do Senhor. Amém? Nós não podemos ver nem tocar nas promessas do Senhor, mas pela fé nós somos capacitados pelo Espírito Santo a alcançá-las. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento hoje, que a fé depende de você alimentar a sua fé. Mas como eu vou alimentar a minha fé? Todos os dias buscando a palavra de Deus, ouvindo. Mas lá na frente eu vou falar sobre isso. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6, isso aqui, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? A fé, meus amados, minhas amadas, nasce em nossos corações, nos fazendo viver cada dia na presença de Deus. A fé, ela nos possibilita ultrapassar as barreiras do impossível e viver muito além da lógica, muito além das nossas expectativas, muito além do natural. Amém? Existe 2 tipos de fé, você sabia disso? Que existe 2 tipos de fé? Existe a fé natural e a fé sobrenatural. Amém? Então eu quero falar sobre a fé natural. O que é a fé natural? É a fé que toda pessoa possui, que nasce no ser humano. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tá? Eu vou trabalhar todos os dias e eu preciso do transporte coletivo para ir e voltar do meu trabalho, ok? Só que aí eu sei que em determinado local, determinado horário, vai passar o meu ônibus. Eu estou habituada a tomar essa condução
todos os dias. Então, ele vai passar, a minha condução vai passar no ponto e no horário, conforme eu estava esperando. O ônibus vai passar naquele horário. Essa é a fé natural. Eu creio que ele vai passar naquele horário porque eu estou habituada a pegar aquele ônibus todos os dias para ir e voltar do meu trabalho naquele horário. E ele nunca falhou. E se o condutor ficar doente, a empresa vai colocar outro para colocar. Então, essa é a fé natural. Agora, a fé sobrenatural é a fé dada por Deus. Somente aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador através da fé sobrenatural. Como que eu vou aceitar alguém que eu não estou vendo? Como eu vou aceitar alguém que... É pela fé sobrenatural. Essa fé, ela é gerada no meu e no teu espírito, pelo Espírito Santo de Deus, que nos vivifica, vivificando a palavra de Deus em nosso interior e nos impulsionando a alcançar os propósitos da mente de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a fé sobrenatural. É a fé que nós temos que buscar na nossa vida constantemente. Tem alguns exemplos de fé na Bíblia, né? Moisés, por exemplo, ele teve fé suficiente para resistir toda a dureza do coração de Faraó. Vocês sabem, todos vocês já devem ter lido a história, né? A dureza do coração de Faraó que não permitia que o povo saísse do Egito. Mas por que Moisés foi persistente? Porque ele tinha sobre si uma palavra de libertação para a nação de Israel. Deus já tinha falado com ele. Você vai ser o meu libertador, o libertador do meu povo, o libertador de Israel, do povo de Israel. Então o que acontece? Ele tinha fé. E por isso, a dureza do coração não fez ele retroceder naquilo que ele tinha certeza. Era fé. O cego Bartimeu. Cego Bartimeu, lá em Marcos 10, 46, 52, fala sobre esse cego Bartimeu. Ele clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele tinha fé, que se ele falasse com Deus, aquela fé saiu, foi extraída de dentro do interior de Bartimeu. Aleluias! É essa fé que eu e você precisamos ter. Outra pessoa da Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos 5, 25, 34, diz sobre isso. Ela dizia na mente dela: se tão somente eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Essa fé que nós temos que ter, essa fé de Moisés, essa fé de Bartimeu e essa fé da mulher do fluxo de sangue. Amém? Mas eu quero dizer para vocês que existe outra coisa que se opõe à fé: o medo. Então nós vamos falar sobre fé versus medo. A fé sobrenatural, ela é dada por Deus para podermos atingir o inatingível, aquilo que eu não consigo atingir no mundo natural. Mas isso se torna um problema muito sério quando nós deixamos o medo entrar em ação. O medo, ele tem o poder de nos paralisar e nos fazer retroceder e impossibilitar a ação do Espírito Santo em nós. A Bíblia relata a história de Pedro. Pedro andou sobre o mar. Mas a partir do momento ele estava andando sobre o mar, começou o vento forte. Ele começou imediatamente a afundar. Por quê? Porque ele ficou com medo. Porque ele começou a olhar para os lados. Ele começou a ficar inconstante na sua fé. Amém? Enquanto ele deveria continuar dando os passos, o que ele fez? Ele ficou com medo. Era só ele dar mais um passo. Mas ele fez o que? Ele paralisou. E gritou: Senhor, salva-me. Como que ele estava andando sobre as águas. E de repente vem um vento. Ele se perde naquele vento. E isso acontece na minha e na sua vida. Muitas das vezes nós paralisamos na nossa fé e impossibilitamos a ação do Espírito Santo de conduzir a nossa vida e até mesmo de conduzir as nossas conquistas diárias.
Porque nós fazemos como Pedro. Começa um irmão falar da gente, começa o outro irmão puxar o tapete da gente lá no trabalho. O colega de trabalho. Ai, mas o colega, mas isso, mas aquilo. Você começa a ficar limitado. Hoje você está aprendendo o que é fé. Exercite a sua fé como Moisés, como Bartimeu e como a mulher do fluxo de sangue. Amém? Porque o que nós podemos alcançar através da fé? Nós podemos alcançar, pedir a Deus sabedoria. Amém? A palavra de Deus, ela fala sobre sabedoria. Ele nos dá, o Espírito Santo pode conceder, através da fé sobrenatural, sabedoria. Olha o que Tiago 1, 5, 6 diz. Olha o que diz. Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. O Senhor nos dá sabedoria para resolver os problemas mais difíceis. Os problemas que nós olhamos e aos nossos olhos não tem solução, mas Ele derrama sobre nós a sabedoria que vem do alto. Amém. Mas nós precisamos fazer isso, nós precisamos pedir, nós precisamos ser como aqueles 3 ali que foram, acreditaram. O que mais nós podemos alcançar através da fé? Nós podemos orar pelos doentes e eles serem curados. Amém? O Senhor Jesus nos deu autoridade para expelir demônios e curar enfermos. Mas só nós vamos conseguir tudo isso se usarmos a nossa fé. Amém? A fé que vem de Deus, a fé que Ele nos deu. Tiago 5, 14 e 15 diz assim, algum de vós está doente? Chama os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoados. Estão entendendo? O poder que está nas nossas mãos se nós exercermos a nossa fé. Nossas atitudes de fé demonstram. Nossas atitudes demonstram se temos fé. A minha atitude diária demonstra se eu tenho fé. Aconteceram alguns problemas comigo esse ano de 2020. Eu não vou relatar aqui, mas aconteceram coisas muito sérias. E eu falei, Senhor, eu sou representante da WJ, né? Eu falei, Senhor, agora eu só tenho esse. Então é com esse que eu vou. Eu quero dizer para vocês, 2020 foi o ano que o Senhor me fez vender o dobro. Tive mais clientes fiéis. Aleluias. Por quê? Eu perdi o meu emprego, mas eu não me desviei da minha fé, porque eu sabia que Deus ia suprir todas as minhas necessidades. E eu iria voar como águia diante da situação. Eu dobrei o meu joelho e comecei a clamar ao Senhor, que tirasse de mim toda a chateação, toda a tristeza, toda a injustiça que eu achei que fizeram comigo. Mas na verdade era o plano de Deus para a minha vida, para Ele me mostrar que através da minha fé eu romperia o mar vermelho, eu romperia qualquer situação. Amém? É assim que Deus nos quer. A palavra diz assim, a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Diz que a nossa fé deve transparecer através das nossas obras. Amém? Pela fé, o que Abraão fez? Ele ofereceu o seu filho, crendo que o Senhor proveria para si o cordeiro. Eu quero dizer para vocês que fé e as obras, elas andam juntas. Elas agem juntas. As obras aperfeiçoando a fé. Nossa fé, ela deve agir
conjuntamente com as obras que praticamos. Então, se o nosso Deus é amor, o que é que eu tenho que ser? Eu tenho que ser amor. Nós devemos amar o nosso irmão, nós devemos amar o nosso próximo. Se Deus é perdoador, o que é que eu tenho que ser? Arlita, você tem que ser perdoadora. Eu tenho que proceder como Ele é. Se eu sou filha dele, se eu tenho fé, amém? Então nós precisamos entender que a fé, ela sempre deve estar sempre em crescimento na vida de um cristão. Pois sem ela nós ficamos desarmados, nós ficamos vulneráveis e logo as flechas, os dardos inflamados de Satanás irão prosperar contra a nossa vida. A fé é o escudo do cristão. Amém? Como descrito em Efésios 6,17. Olha o que diz: com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Com a fé, meus amados, você vence barreiras. Com a fé, meus amados, você pode ficar desempregado, que Deus irá te dar sabedoria. E você irá adquirir riquezas para você se manter. E muito mais, você poder viajar, você poder curtir com a sua família. Eu quero te dizer porque 2020 foi assim na minha vida. Teve momentos mas teve momentos que eu me erguia das cinzas e me levantava e exercitava a minha fé. Quando eu via que eu estava bem abatida, eu dizia: opa, peraí que aí que o diabo quer me pegar. Então, pela nossa fé, Satanás não tem o poder de lançar as suas lanças inflamadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? A Bíblia fala, é muito sério isso, a Bíblia fala que há pobres como também há ricos na fé. Há dois tipos, há pobres e ricos na fé. Que nós sejamos ricos, amém? Só que para isso é necessário buscar cada vez mais fé em Deus, através das orações, através da leitura da palavra, consagrações, jejuns, amém? Isso que eu estava falando lá na frente, nós precisamos alimentar a nossa fé. Eu quero dizer para vocês o que diz Romanos 10:17, diz assim, ó: como consequência a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Amém? E olha o que diz em 1 João 5,4. A nossa fé nos dá vitória, amado. A nossa fé nos dá vitória. Olha o que dá. Olha o que diz em 1 João 5,4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo. A nossa fé. Nós só vamos vencer através da nossa fé. Nós só vamos vencer se eu parar de olhar para as coisas agitadas, para os meus problemas financeiros, para os meus problemas conjugais, para os meus problemas familiares, para os meus enfermos, as minhas enfermidades, e ter fé e pagar um preço, jejuar, orar, se alimentar da palavra de Deus, buscar crescimento espiritual. Isso que você está fazendo já é um passo. Amém? Que o Senhor Deus derrame sobre a tua vida a sabedoria. Eu abençoo cada um de vocês com as ricas graças do Senhor, com o favor, com a misericórdia, com o poder. Que a fé aloje na tua vida, que a fé entre no teu coração, que a convicção plena que você serve um Deus todo-poderoso, que você serve o grande eu sou, esteja sobre a sua vida através dessa aula de hoje, e que você, a partir dessa aula, alimente a sua fé, em nome de Jesus. Eu abençoo vocês e até a próxima aula. A segunda aula vai ser tremenda, vai ser sobre fé também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Me deixa o ok, o recadinho ali, hein? Lá no do YouTuber. Beijo.